Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo porque eu postei uma retrospectiva do Instagram de 3 anos atrás, quando eu raspei a minha cabeça, e eu fiz uma enquete de se vocês gostariam que eu compartilhasse um pouco da minha experiência com vocês. Vim aqui e eu queria começar já dizendo que, essa foi uma experiência realmente muito incrível que eu tive com Jesus, mas que não há mais incrível, porque a gente crê que a gente vive de glória em glória. A gente não pode se limitar à maior manifestação de Deus na nossa vida. Então eu creio que essa foi uma grande experiência, como eu tive outras, e como eu quero continuar sempre tendo experiências com Jesus. Então essa foi uma delas. Então vamos lá, né? E para começar a falar de toda a minha experiência, eu preciso citar 2 pontos. O primeiro é que eu gostava, muito do meu cabelo. A ponto de... Eu morava num salão de cabeleireiro e sempre que eu inventava de cortar mais curto, eu me arrependia muito, eu ficava muito triste, eu me achava feia. Então, esse era o meu nível de relacionamento com o meu cabelo. Eu gostava muito dele, muito comprido. E o segundo ponto, que tem a ver com a situação que me levou a cortar o cabelo, eu vivi uma vida de muitos altos e baixos com Jesus. Eu costumo comparar a minha história com a história de Sansão. Sansão, ele foi um cara que era para ser separado, ele era escolhido por Deus. Sansão ignorou quem ele era e brincou com o pecado. Então ele tinha uma força descomunal, assim, e que vinha do Espírito Santo, que era movido por Deus, e então ele era alguém que tinha um propósito. Então, Sansão, ele era alguém incrível e ele dava umas mancadas e o Espírito Santo continuava habitando nele, tanto que o mover do Espírito, que era a força dele, ela continuava ali. Então ele caía e voltava, e eu vivi por muitos anos essa vida de cair e ainda temer a Deus, só que a frequência dessas quedas, elas tendem a esfriar o nosso amor, né, pelo Espírito Santo, até que eu cheguei numa condição, eu vivi por muitos anos como Sansão, e eu cheguei numa condição de pecado, e mais uma vez, eu me vi como Sansão, que tem uma passagem lá em Juízes 16:20. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Isso é muito pesado. E uma noite que tinha sido muito incrível pra mim, eu tinha ido numa festa, tava super feliz, mas de repente eu cheguei em casa e uma dor, uma tristeza absurda tomou conta do meu coração. E eu percebi que naquele momento o Senhor havia me abandonado. E a grande questão é por que o Senhor nos abandona? Porque a gente ignora completamente a presença dele. Se a gente ainda o amar, se a gente tiver, um pinguinho de fé, ele continua no nosso coração. Mas se a gente faz questão de ignorar completamente a presença dele, aí ele vai embora. Então eu tive que chegar nesse nível, nesse ponto, que foi onde eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi realmente decidir por Jesus, porque até então eu queria Jesus, mas eu queria pecado, eu queria Jesus, mas eu não queria entregar totalmente a minha vida. Então, quando eu me vi nessa situação de eu não tenho pra onde ir e lembrar dos dias de, meu Deus, quando o Senhor habitava em mim, até o dia mais triste não se comparava a esse dia que eu tô vivendo. E enfim, não foi fácil abandonar as práticas, não foi fácil decidir por Jesus, porque uma vez que ele vai embora da nossa vida, eu assisti um vídeo do Jesus Cop, do Douglas Gonçalves, que ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo, ele deixa de habitar em nós, a gente não tem mais o convencimento do pecado. Então, por mais que eu tenha sentido a falta dele e pensasse, nossa, eu preciso voltar pra ele, eu não tinha o arrependimento dos meus pecados. Então, foi assim, uma decisão realmente por algo que eu não estava vendo. Foi um ato de fé por algo que eu lembrava, sabe? Que um dia eu tinha vivido com Jesus.
mesmo falhando, mas quando meu coração ainda desejava a presença dele e ele habitava em mim. Então eu me voltei, eu fui pro GC, eu abri meu coração, eu vivi Tiago 5,16, que é confessar os santos para ser curado, sabe? Cheio de ferida no meu coração, eu falei, Jesus, eu ouvi dizer que as pessoas confessam e elas são curadas, então eu vou crer nisso. E eu já tinha passado por feridas dentro da igreja, de pessoas falando da minha vida, e naquele momento eu falei, sabe, tipo, isso não importa pra mim, se alguém vai falar mal de mim, se vão me expor mais uma vez, eu acredito no amor e na cura que Deus pode me proporcionar. Então eu dei espaço de fé. E eu comecei a viver de novo algumas coisas com Jesus, mas ainda estava muito difícil abandonar costumes e pensamentos mundanos. Festa do alarme, né? Glória a Deus. Gente, como assim? Enfim. O ato de raspar a cabeça por amor a Jesus já era algo que eu via e ouvia e achava, tipo, muito lindo. Mas pelo meu histórico com cabelo, eu tinha muito medo de fazer e me arrepender. Fazer com as motivações erradas, fazer porque eu achava bonito e no dia seguinte me achar horrorosa. Tinha medo de... porque a Bíblia ela fala muito a respeito de que Deus espera de nós obediência e não sacrifícios. Então, eu tinha medo, sabe, de tomar a decisão por emocional e Deus não receber nada. E eu guardava aquilo no meu coração. E quando eu me vi nessa situação, que foi no carnaval de 2016, que eu tinha voltado meu coração para Jesus e tava, sabe, direcionando os meus olhos e colocando meu coração no lugar certo, mas ainda era tudo muito, muito difícil para mim. Um dia depois do culto, assim, eu entrei no banheiro e no que eu olhei no espelho e vi o meu reflexo, eu senti que o meu cabelo tinha ido. E que realmente tinha chegado o momento onde essa entrega faria sentido. E que Jesus estava comigo nessa escolha, que eu não ia sofrer. Porque eu olhei no espelho e eu vi o meu rosto como se eu não tivesse... Eu tava com o cabelo preso e eu vi como se eu não tivesse cabelo. E eu não senti medo. E eu não senti aquele desespero que me dava de pensar, tipo, ai, quando eu cortava o cabelo curto eu já me arrependi. Imagina raspar a cabeça. E eu não senti isso. Então eu fui pra casa e eu pedi pra minha mãe e ela raspou meu cabelo. E eu chorava muito. E quando eu virei a cadeira e eu olhei pro meu reflexo, tipo, as lágrimas elas cessaram. E eu tinha certeza absoluta no meu espírito, no meu coração, de que Deus estava... que realmente estava acontecendo um marco na minha vida. Que a partir daquela atitude, tudo que eu fosse viver adiante seria sem me apegar a nada do passado, sabe? Então, tudo que eu vivi também no meu tempo de longe de Jesus, né, de total ignorar o Espírito Santo, tinha a ver com sensualidade. E então deixar o meu cabelo tinha a ver com... que teriam coisas que humanamente a gente não poderia pagar, mas que espiritualmente eu poderia recomeçar tudo de novo. Então foi uma atitude humana, foi uma atitude no físico, mas que atingiu completamente o espiritual, sabe? Então, e a paz que tava no meu coração era algo incrível, assim, que eu olhava no espelho todos os dias. E eu não tinha medo, e eu não me achava feia. E hoje eu pego fotos e olho pro tempo que meu cabelo tava, tipo, crescendo, mais ou menos curto, mais ou menos Joãozinho, né? Eu vejo que não tava bonito, mas assim, nos dias que eu vivenciei aqueles momentos, eu não me achava feia. Eu não tinha medo, e assim, foi uma experiência realmente incrível, porque eu materializei a questão de, tipo, eu entrego tudo que eu tenho, porque na época eu não tinha muita coisa. A maior oferta que eu podia fazer realmente pra Jesus do meu era o meu cabelo. Eu lembro que naquele momento que eu raspei a cabeça, eu queria muitas coisas, eu sonhava com muitas coisas, mas eu olhei pra Jesus e eu falei, Deus, de verdade, se o Senhor fala que
assim que o Senhor quer que seja assim na terra como é no céu, eu sei que o seu desejo no céu é que eu tenha tudo que eu sonho, que eu case, que eu, sabe, que eu seja feliz, que eu tenha uma família, que eu alcance tudo que eu almejo, tudo que eu sonho. Então eu não vou te pedir algo, porque eu sei que o Senhor já sonha isso pra mim, mas eu vou te pedir pra que eu me pareça mais com você, porque se eu me parecer com você, eu vou automaticamente estar te obedecendo e automaticamente chegando mais perto de tudo que eu sonhei, e tudo vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. E, gente, de verdade, foi exatamente isso que eu vivi com Jesus. E não foi de um dia pro outro, mas também o Gustavo Paiva fala uma frase que mexe muito comigo, e é exatamente o que eu tenho vivido. Demora muito tempo para que de repente aconteça algo. Então, o tempo já não tinha mais poder sobre mim, e tipo, realmente, de repente, tudo foi acontecendo. E a ideia desse vídeo não é influenciar você a raspar sua cabeça, não é fazer parecer que tudo é um passe de mágicas, em que então você raspa sua cabeça e sua vida muda, mas é realmente compartilhar o que Deus fez na minha vida e assim, trazer à luz realmente que Deus não vai te pedir algo que você vai, sabe, sofrer ou, ai meu Deus, o meu cabelo, eu jamais cortaria o meu cabelo, sabe? Eu falava isso, mas quando aconteceu, foi muito natural, foi muito prazeroso, trouxe muita paz. Então, se você tem vontade de fazer isso, ore a Deus e entenda que se realmente for pra você viver isso, Deus vai trazer muita paz no seu coração. E a Bíblia diz muitas vezes que Ele quer obediência e não sacrifício, e realmente Ele quer isso. E o que realmente transformou a minha vida não foi o fato de eu ter raspado a cabeça, foi realmente aonde eu coloquei o meu coração, para quem eu entreguei os meus sonhos, os meus planos, os meus problemas, as minhas dificuldades. E Ele me ajudou a vencer o pecado. Eu simplesmente abri a porta para que Ele entrasse, e todos os dias eu peço para que Ele aumente a porção dele em mim, e isso fez toda a diferença. Deus, Ele é muito criativo, extremamente criativo, então, tipo, Ele não vai desenhar a mesma história para 2, 3, 10 pessoas, sabe? Ele tem uma história incrível para cada um de nós. Então, tem outras mulheres incríveis que rasparam a cabeça, como a minha mãe, a pastora Maria, a minha cunhada Bruna, e coisas também incríveis. Elas tiveram experiências incríveis com Deus, totalmente diferentes das minhas, mas só creia que Deus, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer paz, Ele vai trazer conforto. E os desconfortos que vierem serão para forjar o nosso caráter e não pra gente fazer simplesmente um ato e depois se arrepender. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha abençoado de alguma forma a vida de alguém, e mande isso pra alguém que você acha que precisa ouvir, que vai se identificar. Deus abençoe muito a sua vida.